Primeira semana da Operação Elias, com a mensagem A Oração Eficaz. Tiago, capítulo 5, dos versos 16 a 18. Então, diz assim a palavra de Deus em Tiago 5, de 16 a 18. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, ou muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu com insistência que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Senhor, fala conosco, segundo a necessidade que nós temos de ouvir a sua voz, de ouvir a sua palavra, para que sejamos desafiados, encorajados, fortalecidos, a permanecer com determinação na oração, Pai, até alcançarmos os objetivos que o Senhor tem para nós, os quais nós necessitamos. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Meus irmãos, ao longo de toda a história, desde o Gênesis até os dias de hoje, sempre houve 2 grandes oposições ao ser humano. 2 grandes oposições. A primeira, a oposição a que ele se torne um filho de Deus. Então, as forças espirituais malignas, elas atuam de forma intensa para que o homem não se torne filho de Deus. E a segunda oposição é que o ser humano tenha uma vida de oração regular, disciplinada, constante, consistente, permanente, todos os dias. Ou seja, não tornar-se filho de Deus e não orar. Muitas vezes essas forças malignas não conseguem impedir que alguém se torne filho de Deus, mas muitas vezes conseguem impedi-lo de ter uma vida de oração. Uma oração com regularidade, com exclusividade a Deus e com intensidade. Então veja só, que quando nós nos tornamos filhos de Deus e conseguimos manter uma vida regular de oração, meus irmãos, nós saímos da dimensão do comum, saímos da área comum e entramos numa outra dimensão espiritual, porque nós começamos a entender o plano de Deus e o que significa a oração na vida do cristão. Ter uma vida disciplinada de oração, sabemos que é o exercício espiritual mais difícil que existe. Falei outro dia que orar é mais difícil do que jejuar. Eu jejuo até às 18 horas tranquilamente, já há tantos dias, mas para orar 2 horas, meus irmãos, é com muito esforço e sacrifício e disciplina, e eu tenho que lutar comigo mesmo para conseguir manter isso. Então, ou seja, a gente pode passar o dia em jejum, às vezes não orar, ou seja, porque a oração é mais difícil do que o jejum. Vamos entender então que a oração, primeiramente, é o canal por meio do qual o poder de Deus flui para o ser humano. Nós precisamos do poder de Deus para viver nessa terra fora da linha da mediocridade. Precisamos do poder de Deus para que a nossa vida faça diferença na sociedade, no lugar onde nós estamos. Precisamos ser pessoas de grande expressão espiritual, e isso é conseguido com o poder de Deus, e esse poder, ele flui por um canal, e esse canal se chama oração. Oração insistente, oração disciplinada. A oração é o canal por meio do qual falamos com Deus e Deus fala conosco. Então, se nós pensamos que a oração é só falar com Deus, isso é uma limitação conceitual, porque na verdade a oração é uma via de mão dupla. Nós falamos com Deus e na nossa oração Deus fala conosco. Quem tem a experiência de permanecer perante Deus na oração, de fazer uma oração um pouco mais extensa, ou até mesmo depois que ele ora, já não sai correndo, mas fica ainda meditativo diante do Senhor,
vai perceber que Deus está falando, e Deus fala tantas vezes, com tanta clareza à nossa mente, e às vezes quando fala assim, porque Deus falou isso comigo, Deus de fato fala. Peraí, como é que Deus falou? Deus fala principalmente, tá? Ou também, muito intensamente, na experiência da oração. E tudo que Deus fala na experiência da oração, corrobora com a Bíblia. É coerente com a Bíblia, é coerente com a palavra de Deus. Deus não vai falar nada na minha experiência pessoal que contraria a Bíblia, absolutamente. Então, entendamos que a oração, ela faz fluir o poder de Deus. Na oração, nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Deus fala na nossa mente, Deus fala na nossa alma, no nosso espírito. A oração é o canal por meio do qual nós encontramos força espiritual e emocional para vencermos todas as pressões e opressões que vêm sobre nós todos os dias. Queridos, angústia, a tristeza que vem na nossa alma, então nós sofremos pressões emocionais que tantas vezes nos levam à tristeza, nos leva à angústia, ao desalento, e isso faz a nossa alma sofrer, e esse sofrimento da alma, ele reflete no corpo, e o nosso corpo esmurece, e nós ficamos abatidos diante das adversidades. Então, na oração, nós encontramos força para vencer essas pressões emocionais. Ou seja, a oração fortalece o espírito fortalece a alma, e as emoções são fortalecidas, e nós não ficamos abatidos, porque quando nós oramos, por que nós somos tão renovados na expectativa de Deus? É porque a oração nos mostra a visão de Deus, nos mostra o olhar de Deus, nos mostra aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Ele prometeu fazer, e na oração nós dizemos, Deus, eu estou aqui, Senhor, eu estou ligado ao Senhor, eu estou esperando a sua manifestação, eu estou esperando, Senhor, que essa promessa se cumpra. Então, essa esperança renova a nossa força. Então, nós ficamos fortes espiritualmente, emocionalmente, e assim nós podemos perseverar na oração. Podemos seguir adiante na oração. E Deus, com certeza, nos dá vitória nessas adversidades, em tantas essas adversidades que nós enfrentamos no dia a dia. Então, a oração dá uma ligação com Deus de poder que flui o poder, Deus fala conosco e nós conseguimos forças espirituais e emocionais para vencer as adversidades do dia a dia. Dessa forma, nós vamos então entender que a oração é eficaz. Olha só que o Tiago falou isso, né? Que a oração do justo muito pode por sua eficácia. Ela é uma oração eficaz. Então nós vamos entender que a oração eficaz, primeiramente, é uma oração com instância ou com insistência, como diz Tiago. A oração eficaz é a oração de um justo. A oração eficaz não é uma oração instantânea. Veja bem, não é uma oração instantânea. Então, a oração eficaz é uma oração com instância. O texto fala, não é, que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, mas orou com instância, ou seja, orou com insistência, orou com perseverança, para que chovesse, e choveu. Ele havia orado antes para não chover, e não choveu. Então, ou seja, Deus atendeu a oração do profeta Elias. Então, a oração com instância significa isso, perseverança, insistência. E a experiência é a seguinte: Elias encontra-se com Acabe, rei de Israel, e o rei de Israel fala, é você, perturbador de Israel, é você que está nos trazendo toda essa tragédia de seca. E o profeta Elias falou, não, são os seus pecados, mas olha aqui, Deus manda te falar que hoje vai chover. Mas como? Vai chover, vai para sua casa. E o rei Acabe seguiu para um caminho, Elias subiu o monte, e chegou lá, a Bíblia fala que ele ajoelhou no chão, colocou o rosto entre os joelhos, ou seja, o rosto prostrado no chão, e orou. E falou com o auxiliar dele, vai lá na linha do horizonte, olha. Ele foi, olhou, não tem nada. Orou de novo, vai lá, não tem nada. Terceira vez, quarta vez, quinta vez, sexta vez. Na sétima vez, diz a Bíblia, ele chegou lá, falou, olha, tem uma nuvem, do tamanho da mão de um homem. Por isso nós cantamos essa música, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse é o sinal. Então, quando ele disse, olha, tem uma nuvem, quer dizer que nem havia nuvens no céu. Imagine, nem havia nuvens no céu.
e ele disse, olha, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias falou, então agora Acabe, ele tem que correr para casa, que a chuva vai alcançá-lo. E a Bíblia diz então que o céu enegreceu naquele instante, e veio uma chuva extraordinária, como eles não viam há muitos e muitos anos. E mais do que isso, Acabe montou na carruagem dele e correu. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus veio sobre Elias de uma maneira tão grande, que ele foi correndo na frente dos cavalos, a pé, correndo. Quer dizer, essas coisas aconteciam com o profeta Elias. Ele foi correndo, chegou lá primeiro do que o rei, não é que estava indo com cavalos ali na sua carruagem. Essa experiência, ela nos mostra exatamente o que caracteriza a oração eficaz, ou seja, é a oração que persevera, que busca os seus objetivos. Isso é oração. Quer dizer que uma vez não funcionou, 2 vezes não deu certo, 3 vezes, tem gente que para, tem gente que esmorece, há pessoas que desistem diante disso. Então, nós precisamos ter na nossa vida esse ímpeto que nos leva à oração. Veja só que, naquele caso ali, havia ausência de chuva. A ausência de algo ou um problema, ele pode ter 2 origens. Pode ser provação ou pode ser por disciplina. Quando nós enfrentamos problemas, gente, 2 origens, ou é provação espiritual, ou é disciplina. Mas a oração, ela resolve nos 2 casos. Se for meramente uma provação, a oração eficaz nos leva a uma comunhão íntima com Deus, que vai nos fortalecer com poder, e nós vamos conseguir superar essa dificuldade, vencer essa provação. Mas se for por disciplina, como era o caso do que estava acontecendo em Israel, Israel estava enfrentando seca. Sabe por quê, gente? Injustiça, perversidade, pecado, iniquidade, idolatria, todo tipo de perversão havia em Israel, e o profeta já estava falando há muito tempo, e eles não se emendaram. Então agora veio sobre eles essa seca tão grande, para que eles refletissem, para que eles se arrependessem. Mas se for por disciplina, como era o caso de Israel, a oração eficaz nos leva a ajustar a vida com Deus. Estou sofrendo? É por causa de pecado? É por desobediência? Nós temos que orar a oração eficaz, que ao orar a oração eficaz, Deus nos fala, existe iniquidade, existe pecado, tem transgressão, nos arrependemos, nos ajustamos com Deus, e Deus restaura. Então veja só que a oração eficaz é a solução para esses 2 casos. Então o texto mostra que o profeta Elias orou 7 vezes. Queridos, o número 7, segundo a numerologia bíblica, é o número das coisas completas. Tudo se completa com 7. Então 7 é o número completo. Então, quando nós pensamos que o 7, então, é o número completo, ele representa as coisas terminadas, as coisas alcançadas, representa aquilo que chegou ao resultado esperado. Isso é o número 7. Então, quando nós vemos Elias orando 7 vezes, significa então que nós vamos orar de forma completa até alcançar o resultado esperado, até alcançar aquilo que nós esperávamos, que nós queríamos de Deus. Então, esse foi o ensino dado por Jesus. Jesus falou conosco assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Quer dizer, Jesus disse que era para a gente praticar a oração nesse sentido de buscar, de bater, ou seja, de insistir e não esmorecer na oração. Então, a oração eficaz é aquela que nós fazemos até alcançarmos o resultado. E se nós queremos o resultado em nossas vidas, precisamos da oração com regularidade, com exclusividade e com intensidade. É o que eu chamo de oração do rei. Regularidade, por quê? Porque oramos todos os dias. Exclusividade, por quê? Porque nós paramos o nosso dia, ou antes de começar o dia, nós reservamos um momento só para falar com Deus. E ponto final, com mais ninguém, é só você e Deus. Exclusividade e intensidade, porque Jesus disse, não podeis vigiar nenhuma hora, ou seja, a oração, ela tem que ter um tempo que marque essa intensidade. Obviamente, como eu disse, orar é um sacrifício, no sentido de que é um exercício espiritual.
Nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa para nos dedicarmos à vida de oração. Então, nós todos os dias, nós temos um momento para orar, um tempo para orar e um lugar para a gente orar, para estar com Deus. Então, precisamos nos habituar a ter essa oração com regularidade, se nós queremos que a nossa oração seja eficaz. Porque do contrário, gente, é só mais uma oração. Oração muitas vezes de formalidade. Oração muitas vezes que a gente está orando e está pensando outra coisa, está olhando a outra coisa. Não, para tudo, volta só para Deus, faça com exclusividade. Então, a oração eficaz é a oração com insistência. Insista, mas pastor, até quando? Até alcançar o resultado, até alcançar o objetivo. O texto nos fala ainda que a oração eficaz é a oração de um justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Aí nós podemos pensar assim, mas espera aí, como? Se a Bíblia nos ensina que não há um justo sequer? Veja bem, que quando nós falamos que não há um justo, nenhuma pessoa alcançou a justiça por seus próprios méritos. Mas a Bíblia também diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos às suas súplicas. Quer dizer que Deus, Ele olha para o justo e ouve a oração dele. Por isso que o texto fala que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Então, o justo aqui é no sentido de que ele foi justificado por Deus. A partir do momento que entregamos nossa vida a Jesus Cristo para ser nosso Senhor e Salvador, agora nós somos justificados e construímos uma vida de justo. A partir desse ponto, hoje eu sou um justo, por quê? Porque Jesus morreu por mim e o sangue dele me purificou, me deu uma nova natureza, aquela natureza velha, maligna, não governa mais as nossas vidas. Por isso então, é que podemos sim ser justos agora, porque Deus nos dá essa condição de sermos justos. Então, nós precisamos entender que no pensamento, da Bíblia, a Bíblia fala assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos do dia da ira. Ou seja, é a justificação que vem por meio de Jesus. Então todos nós podemos orar a oração do justo. Todos nós podemos clamar a súplica de um justo, porque por meio do sangue de Jesus nós somos justificados. Então o justo existe porque foi justificado. Então aí nós entendemos que o justo é aquele que age na medida certa da justiça, da correção adequada, apropriada, como foi o caso de Elias. Quer dizer, então, que Elias era um homem justo, era um homem ajustado com Deus, a vida ajustada com Deus. Nós não podemos, meus queridos, ser justos se nós insistimos no pecado, na iniquidade, se nós insistimos na mentira, se nós insistimos na desordem, se nós insistimos na pornografia, se nós insistimos na luxúria, na avareza, na soberba, na arrogância. Não, isso não tem justiça. Não há justo. Então essa pessoa nesse estado, ele não será ouvido por Deus. A nossa vida tem que estar ajustada. Daí vem o justo, porque a vida está ajustada com Deus. Então nós precisamos parar, analisar nossa vida, relacionar os nossos pontos de ajuste e dizer: aonde, meu Deus, eu preciso me ajustar com Deus, tanto nos pecados de ação como de omissão. Peraí, o que eu devo fazer e que eu não faço? O que eu faço que eu não poderia estar fazendo? Então, para nós sermos justos, temos que ajustar a nossa vida com Deus. Aí sim, nós teremos o poder da oração de um justo. Porque, meus queridos, a Bíblia fala que Deus não ouve a oração do ímpio. E tem um texto mais pesado ainda, que fala assim, que muitas pessoas, até a oração dele é uma abominação. Puxa, até a oração é uma abominação? Sim, é o que a Bíblia diz. Então, o profeta Isaías, ele disse, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Espera aí,
Os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. E as suas iniquidades, olha aqui, quer dizer que elas encobrem o rosto de Deus para que Ele não nos ouça. Quer dizer então que a iniquidade e o pecado, gente, é um cerco espiritual, é um bloqueio espiritual. Quer dizer que Deus não ouve a oração do ímpio, Deus não ouve a oração do injusto, Deus não ouve a oração da pessoa que é um pecador contumaz, que tem consciência do pecado e vive nisso, e não é tocado para se arrepender, falar, eu tenho que me arrepender. Não, que está ali, aquilo para ele é normal, é natural. Meus irmãos, entendam, para muitas pessoas o pecado é algo normal, é algo natural. É como se pecado fosse o pecado do outro, não o meu. Nós precisamos então ter a vida de um justo, conforme diz a palavra de Deus. A Bíblia faz questão de dizer que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, mas ele aprendeu a viver como um justo por meio da oração eficaz. Quem pensa assim, não pastor, isso é coisa só para o profeta Elias, aquele pessoal. Não, está dizendo ele era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, às mesmas limitações, as mesmas dificuldades, as mesmas tentações, mas ele escolheu viver a vida de um justo e fazer uma oração eficaz. A oração eficaz não é uma oração instantânea. Oração instantânea. Hoje está muito recorrente, até mesmo nosso discurso sobre isso tem sido, de certa forma, recorrente. Por quê? Porque as pessoas querem coisas rápidas, que não dê muito trabalho, que não exija muito esforço, que não gaste muito tempo. É um atalho, não é? Quem sabe um comprimidozinho ali para fazer a coisa acontecer. Mas não, queridos, o ser humano, ele se desenvolve processualmente. O que nos transforma é o processo diante de Deus. Só que processo, gente, dói. Processo dói. Disciplinar a vida em oração, disciplinar a vida em santidade, disciplinar a vida a serviço de Deus, isso dói porque temos que abrir mão de muitas coisas. E a nossa velha natureza, ela clama, ela grita alto, ela chama para a gente dar atenção para ela. É uma luta. Então, ou seja, não gaste tempo com Deus, não gaste tempo com a palavra de Deus, não gaste tempo com a oração, não gaste tempo com a santificação. Tem tanta coisa mais interessante para gastar o nosso tempo. Essa é a ideia. Mas se nós queremos uma vida de fato diferenciada, e não, meus queridos, ser apenas mais um cristão na multidão, porque hoje nós temos multidões de cristãos, mas se nós queremos ser apenas mais um daquele que muitas vezes está frustrado, nós precisamos ter uma vida diferenciada. Não existe milagre gratuito, o milagre tem um preço. E Jesus pagou o preço, e significa que nós precisamos também pagar esse preço. Não podemos. Olha só, a vida do profeta Elias foi uma vida completamente diferente de todos naquela época, naquela circunstância. Então, oração eficaz não é instantânea. Aí, alguém interessante que chamou essa geração de geração miojo. Geração miojo por quê? Tudo muito instantâneo. Então, na modernidade, muitas pessoas querem exatamente isso. Elas são imediatistas. Você quer isso para que dia? Para ontem. Para ontem. Ou seja, já está atrasado. É assim que as pessoas se manifestam. E olha só, pessoas que têm, meus irmãos, pouca paciência ou nenhuma perseverança. Não tem paciência. Se tiver que esperar um pouco mais, se tiver que sofrer um pouco mais, essas pessoas, elas não têm perseverança, não têm paciência, não quer esperar, tem que ser tudo hoje, agora e pronto, como se Jesus Cristo fosse o gênio da lâmpada de Aladim, que você esfrega lá e fala, opa, faz aparecer aqui para mim alguma coisa. Não, Deus fala, você vai construir. Tudo na relação com Deus é construído no tempo e no espaço. Então não existe oração eficaz que seja instantânea. Pastor, mas na Bíblia nós vimos alguém que orou na hora ali e aconteceu um milagre. Mas ele tem uma vida de oração. Aquela oração ali, ela foi o resultado de uma vida construída na presença do Senhor. Não foi só aquele momento,
Não pensemos nós que vamos chegar ali e falar, eu vou orar aqui agora, se nós não temos um lastro, uma vida, uma garantia de relacionamento com Deus. Então veja só, que essas pessoas que não têm paciência, que não têm perseverança, elas desconhecem a importância dos processos. Elas não sabem o que significa um processo, porque vivem com os olhos apenas nos resultados. Só resultado. Olha lá o resultado e não pensa como é que ele vai chegar lá. Como se resultado fosse mágica, fosse passe de mágica. Veja só, que não tenha nada instantâneo. O profeta Elias orou 7 vezes. Podia ter sido a primeira vez, podia ter sido uma vez só, mas a Bíblia está nos ensinando processo, está nos ensinando perseverança. Quem quer uma oração eficaz tem que perseverar. Daí porque lançamos a campanha de 7 semanas, porque nós precisamos perseverar, estabelecer essa linha com Deus. A cada oração, o discípulo dele ia lá olhar no monte, falar, olha, não tem nada ainda, não tem nada ainda. Mas ele orava a segunda vez, como se fosse a primeira. Ele orava a terceira vez, como se fosse a primeira. Ele orou a 7ª vez, como se fosse a primeira. E não aquela oração de assim, ó Deus, já estou cansado, sabe? Já é a 7ª vez que eu estou orando. Não teve nada disso. Ele mantinha a sua oração na 7ª vez, como se fosse a primeira. Ele sabe que Deus tem os processos, e que os processos eles não favorecem Deus. O processo favorece o ser humano. Nós somos favorecidos pelo processo e ninguém mais. Queridos, se nós queremos um milagre, se nós queremos algo diferente, se nós queremos algo extraordinário, nós precisamos fazer por onde? Precisamos fazer por onde para que isso possa acontecer. O amor de Deus não dispensa o nosso esforço, o nosso sacrifício, porque o amor de Deus não substitui o processo. O processo ele é pessoal, ele é intransferível, e Deus sabe o benefício que nós temos quando nós nos submetemos a um processo de disciplina. O amor de Deus é grande, é suficiente para nos salvar, mas se nós queremos algo além da salvação, precisamos de fazer o esforço de ir além do que os outros fazem. Então ele orou 7 vezes, como se fosse a primeira vez. Veja só que Moisés, queridos, o texto de Êxodo mostra isso, que Moisés subiu ao monte para Deus falar com ele. E a Bíblia então mostra que Moisés, ele ficou diante de Deus 7 dias. Primeiro dia, cadê Deus? Falou nada. Nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, nem o sexto. No 7º dia, Deus se manifestou a Moisés. E a recompensa foi que ele ficou lá 40 dias. 40 dias. Saiu da dimensão humana. O tempo para Moisés naquela hora não existia mais, porque ele entrou no tempo de Deus. Ele não sabe quanto tempo passou. Tanto é que o povo falou assim, esse Moisés sumiu, deve ter morrido lá. Não, ele estava muito vivo na presença do Deus vivo. E foi extraordinário isso. Quer dizer que Moisés então nos ensina, ele que era um homem íntimo de Deus, com quem Deus falava face a face, mas ele precisou esperar 7 dias. 7 dias, Deus está nos ensinando o processo, Deus está nos ensinando disciplina, Deus está nos ensinando a moldar a nossa vida de acordo com os padrões dele. E nós temos o exemplo ainda do profeta Daniel. O profeta Daniel, diz a Bíblia, que ele orava 3 vezes por dia. Daniel orava, e olha só que a oração de Daniel era a oração do rei, com regularidade, com exclusividade, com intensidade, porque a Bíblia fala que ele parava tudo, subia no quarto, onde havia um segundo andar, e tinha uma janela bem grande, e aquela janela era virada para o lado de Jerusalém, e ele orava voltado para Jerusalém. Na época de Daniel, Jerusalém eram só escombros e ruínas, mas ele profetizava sobre aquelas ruínas, que ali haveria vida, que ali haveria de novo uma cidade, não é? Que ali haveria de novo a cidade. Então, veja bem, que nós precisamos, não é, desse entendimento do que aconteceu, que é a perseverança, não é? Que é essa determinação daquele homem
buscar Deus 3 vezes por dia. E mais ainda, a Bíblia ainda fala que Daniel, quer dizer, ele orou durante 21 dias com jejum. 21 dias para obter resposta, e Deus mandou o anjo falar com ele, e aquele anjo enfrentou batalha espiritual, e veio Miguel e substituiu o anjo Gabriel naquela batalha, e Gabriel foi levar a mensagem para ele. Mas nessa luta se passaram 21 dias no tempo da terra. No tempo humano se passaram 21 dias, enquanto o anjo lutava com aqueles que cercaram o caminho. Não é que eles detiveram os anjos, não, eles pararam para uma batalha. E Miguel continuou lutando, o arcanjo, e Gabriel trouxe a notícia para ele. No Getsêmani, a Bíblia nos fala que Jesus orou 3 vezes. 3 vezes. E olha só, aí nós perguntamos, né? Quanto tempo Jesus orou? Ele orou por 3 horas. Porque a Bíblia fala que ele saiu, orou e voltou e falou: vocês estão dormindo? Vocês não conseguiram orar nem 1 hora? E Jesus voltou e voltou de novo. Vocês estão dormindo de novo? Ou seja, ele repetiu isso 3 vezes. Jesus orou durante 3 horas, intensamente, porque a Bíblia fala que ele se angustiou, e a agonia foi tão intensa no coração dele, que ele começou a transpirar sangue. Tamanho foi o sofrimento dele, e os discípulos estavam dormindo. Foi preciso Deus mandar um anjo naquele momento para acolher Jesus Cristo, para consolá-lo, porque os discípulos estavam dormindo, não oraram. Dormiram quando deveriam estar orando. Jesus orou 3 vezes. Por que não uma vez só? Jesus orou 3 vezes, totalizando 3 horas de oração. Então, a vitória contra o mal, a vitória contra o pecado, a vitória contra a tentação, a vitória contra a doença, a vitória contra a injustiça, ela é alcançada em uma vida de oração. Lembrem-se, é a oração que faz as coisas acontecerem no mundo espiritual. É a oração perseverante. Como eu disse, é um exercício espiritual difícil. Então, a oração é atitude para qualquer circunstância. Diante de uma má notícia, ore. Recebeu uma notícia, ore. Diante da dor, ore. Diante de uma acusação, ore. Diante da falta de alguma coisa, ore. Diante da perseguição, ore. Faça da oração um hábito de vida, e não uma experiência para os momentos difíceis apenas. Nós vamos fazer da oração um hábito de vida. Então, queridos, a expectativa de Deus acerca de cada um dos seus servos é que nos tornemos homens e mulheres de oração. Deus tem essa expectativa. Deus tem essa expectativa. Ele olha para nós e fala assim: quando é que você de fato vai orar habitualmente? Quando é que você de fato vai ter uma vida disciplinada de oração? Porque Deus quer fazer as coisas acontecerem, mas nós precisamos nos mover para que a mão de Deus se mova a nosso favor. Então, isso só vai acontecer se entendemos que a oração é um meio de sobrevivência. Oração, meus queridos, é um meio de sobrevivência nesse mundo que nós vivemos. Mundo, essa selva de pedra, onde a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, onde a Bíblia fala que Satanás é o príncipe deste mundo, e ele está rondando ao redor buscando alguém para tragar. Então a Bíblia fala: olha, é oração que vai nos dar a vitória nesse mundo de perseverança, de sofrimento. O crescimento espiritual de um cristão, ele pode ser aferido principalmente pelo aumento e a regularidade da oração. Como é que você sabe que um crente é maduro? Quando ele ora. Quando ele ora, ele tem regularidade, ele tem disciplina. Isso significa crescimento espiritual. Não é conhecimento, não é acúmulo de títulos e diplomas espirituais, de formação teológica. Não, isso é importante, mas se não tiver oração, isso é só mais um papel. É só mais um papel. A oração é que vai aferir o nosso crescimento espiritual. Quem consegue orar com regularidade todos os dias, principalmente principalmente os ministros do Evangelho, principalmente quem prega, quem ensina, ele revela que entendeu a sua missão nesse mundo. Quem, de fato, ora é porque entendeu a missão dele nesse mundo. Quem não tem uma vida de oração, não entendeu qual é a missão dele nesse mundo. Não entendeu, não sabe o que está fazendo aqui. Peraí, para entender, nós temos que entrar por esse caminho. Pela vida de oração. Precisamos então
pedir perdão a Deus. Deus, não estou orando, Senhor. Não tenho uma vida disciplinada. Minha oração não é regular, Senhor. Eu oro quando dá. Eu oro quando aperta a situação. Eu oro quando fica difícil. Não. A oração ela deve acontecer em qualquer situação, em qualquer circunstância. É um pecado, Senhor, me perdoa por eu não ter uma vida disciplinada de oração, Senhor. Temos que pedir perdão a Deus. Como é que nós podemos fazer a obra de Deus sem oração? Como é que nós podemos ser um cristão sem oração? Não, meus irmãos, é falácia. Não seremos cristãos, seremos uma falácia. Então, precisamos de uma vida disciplinada de oração, porque nós teremos como resultado a oração eficaz. A oração eficaz, ela é uma oração perseverante, ela é a oração de um justo, e ela não é instantânea, ela é construída de maneira processual. Assim, queridos, nós vamos poder fazer como o profeta Elias, ter a oração eficaz, marcando a nossa vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Seu livro que chama oração eficaz? Vamos orar. Cada um vai apresentar a Deus a sua meta para essa campanha. Cada um. Após alguns minutos, eu vou orar por todos. E assim nós finalizamos essa etapa, a primeira semana da Operação Deus. Vamos orar? Fale com Deus aí acerca da sua própria vida. Senhor nosso Deus, Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor, o Deus Criador, Elohim, o Todo-Poderoso. A Ti seja dada a honra, a glória, o louvor e a adoração pelos séculos dos séculos. Bendita seja a Sua glória, Senhor. Bendito seja o Senhor Deus Pai. Bendito seja o Senhor Jesus, nosso Salvador. Bendito seja o Teu Espírito Santo, Senhor. Bendito sejam os Teus anjos, ó Deus, que ministram a nosso favor. Ó Deus Todo-Poderoso, nos apresentamos aqui diante de Ti nesta hora, Senhor. Nesta oração, Pai. Ó Deus, para suplicar, para pedir ao Senhor, ó Deus, primeiramente, Senhor, converta o nosso coração, Pai, a Jesus Cristo. Converta o nosso coração, Pai, a uma vida de oração. Converte-nos, ó Deus, à oração, Senhor, em nome de Jesus, para que todos nós, Pai, possamos aprender a orar a oração eficaz. Ó Deus, o Senhor nos conhece, Pai, nós estamos aqui, olha, Pai, cada um de nós que estamos aqui, Senhor, ó Deus, cada um que estamos aqui, Pai, temos uma necessidade, temos uma carência, Senhor. Ó Deus, temos uma dor, temos uma angústia, Senhor. E estamos aqui, Pai, para transformar, ó Deus, a nossa dor, a nossa angústia, o nosso sofrimento, Pai, na oração poderosa, Pai. Queremos converter essa dor, Pai, em oração perseverante, Pai. Em oração viva, Senhor. Em uma oração que chegue até o trono do Senhor. Ó Deus amado, sonda as nossas vidas, os nossos corações. Pai, se em nós a iniquidade, Pai. Se em nós, ó Deus, a transgressão, Senhor, que impede que o Senhor, ó Deus, ouça a nossa oração. Pedimos agora, Pai, ó Espírito Santo, revela a cada um de nós agora qual é a iniquidade, qual é o pecado. Revela-nos, ó Espírito Santo, para que possamos confessar ao Senhor e assim sermos lavados no sangue de Jesus Cristo e temos então, Pai, uma vida de um justo, que, ó Deus, a sua oração é uma oração eficaz. Pai, em nome de Jesus, ouve a nossa oração, Pai. Socorre, ó Deus, a cada um, Pai. Intervenha, Senhor Deus, na circunstância da vida de cada uma dessas pessoas, ó Pai. O Senhor sabe, ó Deus amado, o que eles pedem, o que eles suplicam. O Senhor sabe por quem eles suplicam, Pai. O Senhor sabe, ó Deus, quais são as circunstâncias, ó Deus, que os trazem aqui. Senhor, por isso, em nome de Jesus, agora, Pai, eu tomo este óleo, Senhor, que é apenas um azeite, Senhor Deus, mas que agora, Pai, consagrado a Ti, ele, ó Deus, simboliza a unção do Teu Espírito Santo, Pai, para ungir, ó Deus, as minhas mãos, Senhor, ó Pai, e ungir, ó Deus, e abençoar, Pai, os objetos, Pai, as fotos, cada pessoa, Senhor, aqui representada nessas fotos, ó Deus, nessas chaves, essa casa, Pai, esse pedido de oração, ó Deus querido, esse outro objeto, Senhor, meu Pai, são objetos que representam pessoas que creem, ó Deus, na intervenção do Senhor,
Senhor, pessoas que esperam pela intervenção do Senhor, pessoas que sabem, Pai, que o Senhor se agrada em ouvir a nossa oração, de ouvir a nossa súplica, de ouvir o nosso clamor. Então agora, Senhor, em nome de Jesus, crie uma circunstância, Senhor Deus, para que cada petição, para que cada pessoa aqui seja alcançada, para que haja, meu Deus, transformação verdadeira, para que haja, ó Deus amado, restauração, para que haja cura, Pai, para que haja perdão, Senhor, para que haja reconciliação, Senhor, para que haja desprendimento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é Deus e o Senhor conhece todas as coisas. Salva aqueles que precisam ser salvos, ó Deus. Restaura os que carecem de restauração, Pai. Traz saúde ao enfermo, ó Deus. Dá emprego ao desempregado, Pai. Dá provisão ao carente, Senhor Deus. Traz paz ao angustiado, Senhor. Traz alegria ao triste, Senhor. Traz fé, Pai amado, ao incrédulo, Senhor Deus. Aquele que está desacreditado, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, revela-te a cada um de nós individualmente. Revela-te, ó Deus, aos nossos corações. Revela-te a nós, Pai, porque nós cremos que Tu és o Deus que intervém em nossa história e que muda as circunstâncias e que faz acontecer aquilo de que os Seus servos tanto clamam ao Senhor. Ó Deus, ouve a nossa oração e dá-nos aqui, Pai, a Tua bênção para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Graças a Deus.